Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 562. Vamos continuar aqui nessa nossa jornada pela carta de Paulo aos Colossenses, amém? Capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo continua falando assim: Por estarem unidos com Cristo. Lembra que ele fala isso muito forte, né? No versículo 10 também, né? Por estarem unidos com Cristo, ele repete a mesma expressão. Vocês foram circuncidados. Circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo. Como que é essa circuncisão que é feita no corpo? É aquela circuncisão que foi feita desde Abraão, quando Deus fez uma aliança com Abraão, né, que ia abençoar o povo, né, que ia fazer Abraão uma descendência numerosa, e a partir de Abraão, né, Abraão, Isaac, Jacó, e aí por diante, todos teriam que ser circuncidados, né, os homens, né, no 8º dia, eles eram circuncidados, ou seja, tirava a pele que sobrava no pênis, né? Então, essa é a circuncisão do corpo, a circuncisão no corpo, que era uma marca no corpo para identificar, né, o povo de Deus, né? E quem quisesse se converter aí ao Deus de Israel também teria de passar pelo mesmo processo dessa circuncisão. E o que ele fala aqui? Ó? Vocês foram circuncidados não com a circuncisão que é feita no corpo, não com essa, mas com outro tipo de circuncisão. A circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Então, quando andamos com Cristo, quando deixamos, assim como o próprio Cristo deixou o Espírito Santo guiar, essa natureza pecadora, nós não somos mais escravos dela. É aquela coisa de termos que pecar, de termos que alimentar a carne, né, constantemente. Nós somos livres disso quando estamos andando com Cristo. Então, nós podemos nos santificar, podemos nos separar do pecado, porque nós estamos circuncidados por Cristo. Não há mais essa circuncisão do corpo, por mais que o próprio Cristo, Paulo também foram circuncidados, mas após a morte de Cristo, né, que pagou pelos nossos pecados com sangue naquela cruz, nós não precisamos mais de derramar esse sangue. Né? Nenhum tipo de sangue mais precisa ser derramado. E a circuncisão era um derramamento de sangue, né, que confirmava uma aliança de Deus conosco, mas agora todo o sangue que precisava ser derramado foi derramado por Jesus. E ele nos traz uma circuncisão espiritual. Amém? Versículo 12. Ele continua: Pois quando vocês foram batizados, lembra que o próprio Jesus foi batizado, não existia isso antes de Jesus, começou com João Batista, até o nome Batista, falando do batismo. João Batista começou a fazer os batismos para arrependimento, para preparar o coração das pessoas para Cristo, e o próprio Cristo foi batizado. Então, por isso é importante que nós também sejamos batizados, o batismo nas águas, como Jesus foi. E ele foi batizado não porque ele tinha pecados que ele tinha que se arrepender, não, mas ele foi batizado porque ele quis mostrar a importância disso para nós. Ele se humilhou, ele como forma, veio como forma humana, de homem mesmo, para nos mostrar o caminho. E isso faz parte do caminho. O batismo é um batismo de arrependimento, um batismo que o velho homem fica para trás. Repito,
Jesus nem precisava ter passado por isso, mas ele fez, né, para nos mostrar que é importante, né, para nos ensinar o que deve ser feito. Então ele fala aqui, pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. Ou seja, morreu o velho homem. Existe uma morte, no batismo existe uma morte. Que morte é essa? É a morte do velho homem. O velho homem é sepultado juntamente com Cristo naquela cruz. E no batismo também foram ressuscitados com ele por intermédio da fé, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Jesus, de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Então olha que forte o batismo, né? Ele, ao mesmo tempo que nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos e um novo homem nasce, né? Morre o velho homem e ressuscita um novo homem, assim como Cristo fez. Amém? Versículo 13. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Então, além de estarmos mortos pelos pecados, né, pela escravidão do pecado, que tinha que ser pago com sangue, com sacrifícios de animais, né, constantemente, né, também ele está se dirigindo, lembrando que ele está se dirigindo à igreja em Colossos, né? Então as pessoas de Colossos, a maior parte eram gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus, né? Então, além disso, eles não eram judeus e não tinham a lei que pelo menos ajudava naquela época, onde as pessoas eram realmente escravas do pecado, né? E ele continua, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Uau! Então, agora está tudo certo. Mesmo judeus ou não judeus, vocês estão ressuscitados junto com Cristo, né? O batismo veio e nasceu um novo homem em cada um daqueles que estavam na igreja de Colossos. Amém? Deus perdoou todos os nossos pecados. Todos, naquela cruz. Amém? Então vamos fazer valer a pena esse sacrifício de Jesus. Versículo 14. E anulou a conta da nossa dívida. Anulou, ele rasgou a nossa dívida. Não existe mais dívida. Com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer, né? Paulo também fala em Coríntios que nós vivíamos sobre a lei, a escravidão da lei, né? E agora vivemos sobre a lei da liberdade, que é o Espírito Santo que age em nós. Então não existe aquele tantos, né, 613 leis lá de Levítico, né? Então aquilo ali era um peso, né? E ninguém conseguia cumprir todas aquelas leis, mas também além de ser um peso, era uma forma das pessoas entenderem que ninguém poderia, né? Só Jesus cumpriu tudo. Amém? E ele fala, ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Não tem mais conta, não tem mais dívida. Ele pregou na cruz com seu próprio sangue. E para fechar hoje, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Uau! Jesus venceu a morte, Jesus venceu toda a potestade, toda a autoridade, principados no mundo espiritual. Amém? Aquele que foi humilhado é exaltado hoje num desfile de vitória, né? Celestial, onde os anjos cantam dia e noite, hosana nas alturas, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom, Cordeiro Santo,
tirou o nosso pecado, o pecado do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, papai, obrigado por tamanho amor, por tamanho poder que opera em nós. Obrigado por nos livrar dos pecados, obrigado por nos libertar dessas dívidas. Obrigado, Senhor, por nos fazer novas criaturas. Obrigado por nos dar oportunidade de nascermos de novo, um novo nascimento, um nascimento espiritual, que nós possamos ressuscitar com Cristo e viver de acordo com a Tua vontade, guiados pelo Espírito. Vem, Espírito Santo, nos conduz. Obrigado, Jesus, por morrer naquela cruz por nós. Nós Te recebemos como Senhor, como Salvador das nossas vidas, mais uma vez. Amém. Então, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.